No capítulo 1 de Isaías, em verso de número 4. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filho de corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e o abandonaram. Obrigado, Deus, por esta noite. E agora, quando lemos mais uma porção da Tua Palavra, estamos confiantes que o Senhor nos ajudará, como tem feito todos esses dias. Abençoa Teus filhos e abençoa Teu servo que falará a Tua Palavra, que esteja ungido para proferi-la e os Teus servos estejam ungidos para ouvi-la. Em nome de Jesus é a nossa petição. Amém. Sentai, amados. No monte chamado Caveira, um inocente foi condenado, sem nenhuma compaixão. Uma coroa de espinho em sua fronte foi colocada, pés e mãos foram cravados na cruz. Quanta agonia, Jesus ali passou por você e por mim, tudo suportou. Sofreu calado, tudo por amor. Eram 3 horas da tarde, quando Jesus expirou. O sol escureceu. A natureza chorou e Jesus seu Espírito ao Pai entregou. Quanta agonia, Jesus ali passou por você e por mim, tudo suportou. Sofreu calado, tudo por amor. Foi na cruz do Calvário que o sacrifício vivo, Jesus sua vida deu para nos salvar. O seu sangue na cruz verteu. Após Jesus ter expirado, o seu corpo da cruz foi retirado, e em uma sepultura nova, meu mestre foi sepultado. Ah, mas ao terceiro dia, algo tremendo aconteceu. Sim, aconteceu. O túmulo se abriu, e Jesus, ele reviveu. Aleluia. Jesus reviveu, ao terceiro dia, a morte ele venceu.
Nesta série de mensagens que estão sendo proferidas aqui no tabernáculo de adoração em Belém, já falamos em outras oportunidades sobre a ordem das mensagens. São 15 sermões, contido neste compêndio denominado Parênteses. É pintura de Jezabel, paganismo de Jezabel, política de Jezabel, governo de Jezabel, missão de Jezabel, torre de Jezabel, caráter de Jezabel, companheirismo de Jezabel, convívio de Jezabel, fábula de Jezabel, mosteiro de Jezabel, era de Jezabel, e agora nós estudaremos subordinado ao tema corrupção de Jezabel. São mensagens todas atuais. Tudo que falamos aqui é de ontem para frente. Daqui a 1000 anos isso tem cumprimento. Curiosamente, Jezabel significa casta. Ela era filha de Etebaal, rei de Sidom. Etebaal, por não ter filhos, o filho homem, consagrou Jezabel sacerdotisa do templo de Baal em Tiro. A politicagem é o ponto forte da política mesquinha, orientada por interesses pessoais de políticos desonestos. É também um processo lento, com início quase imperceptíveis. Um germe nocivo que penetra e prolifera até encontrar possibilidades favoráveis para a sua ação destruidora. A politicagem tem 3 raízes principais: corrupção administrativa, corrupção religiosa e corrupção moral. Todas elas são inspiradas no velho espírito que desenvolveu a politicagem de Jezabel. A corrupção, seja qual for, é uma depravação progressiva dos costumes e, por meio dela, há indivíduos que, incapazes de impor princípios à sua vida, acabam por considerar seu modo de vida corrompido como norma válida. A exemplo de muitos parlamentares que se deixaram corromper no recente processo de impeachment da presidente da República. Ninguém nasce ladrão ou se inicia no mal, cometendo logo um crime espetacular. Antes de chegar aí, houve uma lenta preparação interior, uma insensibilidade crescente pelas vantagens, uma sedução forte, uma cobiça pelos direitos e poderes, até que condições favoráveis induzem ao gesto criminoso. A corrupção é algo comum a Jezabel, se olharmos a forma como ela age quando seu marido quer uma vinha. Persegue, gera mentiras e, por fim, age de forma violenta. 1 Reis, capítulo 21, verso 7 e verso 8. Então Jezabel disse a Acabe: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, eu te darei, eu sou Jezabel. É assim que ela fala. É assim que ela fala. Eu que comprei o guarda-roupa, eu que comprei o carro, eu que reformei a casa, eu que comprei isso, eu que fiz aquilo. Essa é a perversidade da Jezabel. E se isso for ele, também é Jezabel. Eu te darei a vinha de Nabote. O teu exército não dá conta, mas eu dou conta. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o sinete do rei. Se olharmos os crimes políticos desses dias, veremos isso claramente. Sim, onde existe Jezabel, também existe violência, escândalo, corrupção, terrorismo
e guerra. O que acontece hoje, na hora que falo, nos presídios do Brasil, é a força de Jezabel. Aquilo que é Jezabel. Transformaram os presídios em escritórios das máfias, escritórios das grandes organizações criminosas, com direito a tudo. Todos, Jeremias 6, 28, todos eles são mais rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptores. Maldade de Jezabel, corrupção e suborno há em todo lugar. Temos visto muitos ministros aceitando negociar com o homem da mala preta. Mala preta é uma referência a um período que tivemos no Brasil, se é que não existe ainda, de indivíduos que com uma mala preta levavam dinheiro para corromper juízes, técnicos de futebol e até mesmo os presidentes de clubes. Lá vem um homem da mala preta. Aquele clube não tinha condições de se classificar. De repente era classificado. Estava vencendo até os 44 minutos. Nos últimos minutos faz 2 gols. A própria seleção brasileira de futebol foi vítima disso na Copa do Mundo da Argentina. Fato notório ao mundo todo. O homem da mala preta é exemplo do que ocorre, estou falando, no mundo esportivo. Esses ministros corruptos carregam uma pasta ou um portátil repleto de parágrafos de estimação, para negociar algum favor ou algum resultado que interesse aos seus ismos, credos ou tabernáculos. Na minha vida, falo eu, já fui procurado por muitos homens da mala preta. Nesses 50 anos de pastorado, já encontrei muitas malas pretas no meu caminho. Eles se apresentam de várias formas, com todo tipo de proposta. É o político que quer uma mãozinha na campanha eleitoral, a mulher sedutora que passa a rodear, o membro rico que quer ditar as normas na igreja. Isso até gera alguma vantagem e tranquilidade financeira, advinda da avareza e da exploração dos crentes. Não há dúvida de que oportunidades não faltam para se achar, ou se encontrar, ou se aceitar um suborno. Aquele ministro que se vende, não cuida do seu rebanho, das suas ovelhas, elas estão à mercê do inimigo e facilmente se afastam da igreja. Logo dizem, olha aí, veja, irmão, o pastor sendo comprado. Por quê? Por quê? A troco de quê? Qual o seu preço? Finalmente, não vai poder falar mal da maçonaria, da denominação, da política, da televisão, do WhatsApp, do shopping center, do divórcio, da internet, etc. Ele está negociado. Esse é o preço de um ministro negociado. Jezabel no ministério. A Bíblia narra no livro de Juízes, capítulo 17, versos 6 a 13, um episódio ocorrido com um sacerdote no Antigo Testamento. Ele pertencia à tribo de Judá. Herdou o ministério ao nascer na linhagem dos levitas. Porém, esse é um péssimo exemplo de homem. Não deve nunca ser seguido esse exemplo, pois é uma influência negativa de pastor, de sacerdote.
Esse exemplo não deveria ser copiado por ninguém, mas infelizmente encontramos muitos seguidores desse jovem levita no ministério. Perguntaríamos ao ouvinte: por onde você entrou no ministério? Foi Deus quem o consagrou? Claro, embora tenha que ser através de um homem. Deus só trabalha através do homem. Foi Deus quem te consagrou? Ou foi Mica? Há todo um processo a ser seguido para se chegar a ser pastor. Não é como que tem acontecido com muitos por aí. O homem admite que tem um chamado e é consagrado por qualquer pessoa. É preciso entrar pela porta, isto é, seguir os passos que a palavra orienta para a consagração de um ministro. No capítulo 10, verso 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Agora, quando eu digo isso, é bom lembrar, me dê atenção um segundinho, que hoje pela manhã nós assistimos uma cena aqui que é digno de observação. Não diria de reparação em si. Mas todos os teólogos, todo estudante bíblico, os conscientes que têm responsabilidade mais pelo ensino, eles são de acordo que não há ordenação a ancião, que não há ordenação a bispo, não há ordenação a apóstolo. O ministério vigente na igreja são pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. Isso no mundo inteiro é assim. Mas aqui, ali e acolá surgem certas divergências. Mas é importante dizer isso aqui, porque foi falado aqui de púlpito. Ancião é a ordem cronológica na fé. Ancião não é um cargo. Ancião não é uma ordenação ministerial, como há algumas igrejas que o fazem. Ancião é aquela pessoa que tem maturidade espiritual. Pode ser um jovem, mas aprumado, que alguém possa se acercar dele e receber uma orientação. Esse é o ancião. Fica bem para uma senhora, para um senhor, mas não pode ser uma pessoa velha e imatura, uma pessoa idosa, mas que não tem nenhuma experiência. Não, são pessoas que têm experiência cristã. Esse é o ancião. A moça, o rapaz, o senhor, a senhora, desde que tenha um tempo de vida cristã. Bispo, por sua vez, é apenas um reconhecimento ministerial. Não existe consagração a bispo. Vamos consagrar a bispo fulano de tal, embora o termo seja bíblico. O que não é bíblico é arcebispo, acima dos bispos. Isso está errado em todos os aspectos. A igreja romana usa. Mas consagrar a bispo também não. Porque o bispo é um pastor local, é o pastor da igreja. O bispo é aquele pastor, entre os demais, que pode orientar os demais companheiros. O que é então bispo, se ele não é consagrado ao cargo, à função, ao ministério de bispo? É aquela pessoa de referência. Existe 20 pastores, entre eles há um. Na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, o Mombrano explica muito bem isso. Vocês devem escolher um ancião. Escolham um ancião. Escolham um bispo, que vocês possam se reunir com ele e estudarem as coisas profundas da palavra. É um ancião, é um bispo, é um estado que ele vive de consideração pelos demais. Mas quem o reconhece bispo são os demais. Não é ele que se faz bispo, e nem ele é ordenado ao ministério de bispo. Não funciona também isso. Por sua vez, a questão apóstolo. O apóstolo também é uma função que é de reconhecimento.
Os apóstolos constituídos foram aqueles que Jesus constituiu. Depois eles saíram dali, quando estavam separados, eles se chamavam de irmãos, se chamavam de presbíteros, se chamavam de bispos. Então, o apóstolo, ele não é consagrado apóstolo, ele se torna apóstolo pela força do seu ministério, por aquilo que ele tem nele. O apóstolo é aquela pessoa, é aquele pastor, é aquele evangelista, é aquele pastor que atravessa os mares, que faz obra em outras nações, que estabelece obra. Esse é o apóstolo. Ele não é apóstolo porque um grupo o consagrou apóstolo. Um grupo decidiu que ele seria o apóstolo. Não, ele é um ancião. Vamos considerá-lo de bispo. Vamos chamá-lo de apóstolo, mas não ordená-lo, não com imposição de mãos. Isso não fica bem, não tem base, não se encaixa na Escritura, muito menos na mensagem. O apóstolo é um missionário, é um evangelista que sai pelo mundo afora. Aquele evangelista internacional, ele é um apóstolo. Porque o trabalho dele apostólico é o trabalho que faz a diferença e não uma consagração. Fica bem consagrar o indivíduo a evangelista, consagrá-lo a pastor, e eles desenvolvem o seu trabalho. Se ele é evangelista, vai ganhar alma. Se ele é pastor, ele vai pastorear. Isso fica muito entendido, não há nenhuma dificuldade. E até mesmo a ordenação, a ordem na mão, nós temos aprendido com pessoas que têm mais domínio do assunto, que a ordem é essa aqui: pastor e não apóstolo. Pastor, profeta, apóstolo, que faz o primeiro contato, é o que vai mais longe, é o que chega primeiro, é o que firma lá. Mestre e evangelista. Evangelista porque vai por fora, evangelista porque trabalha em torno. O evangelista às vezes chega no culto, já no finzinho do culto, trazendo 10 para ser batizado. Quem chega cedo na igreja é o diácono, 30 minutos antes do culto. O evangelista pode chegar 30 minutos após o culto, ainda está sendo um grande evangelista, desde que traga as pessoas. Agora, se ele chega mais tarde, porque foi fazer, eu esqueci o que ele foi fazer, mas aí não está correto. Agora, o pastor é o mais forte. Todos os ministérios precisam de um pastor. Não tem apóstolo sem pastor, não tem profeta sem pastor, não tem mestre sem pastor, não tem diácono sem pastor, evangelista sem pastor. Todos têm que estar em torno de um pastor, todos precisam de um pastor, e o próprio pastor precisa de um pastor. O murro mais forte é quando todos estão juntos, ajoelhados, próprios, mas não esqueça, tem que ter a firmeza do pastor. Agora, os ministérios não são maiores uns que o outro. São maiores enquanto estão trabalhando lá fora, mas quando chegam na presença de Deus, na proporção que vão se ajoelhando, se humilhando diante do Senhor, todos ficam do mesmo tamanho. E pode aplaudir a Jesus por isso. Com essas mãos que manifestam esses ministérios. Agora, falo dessa forma, porque nesses 50 anos já conheci muitos obreiros malandros, muitos obreiros mandriões de profissão, de carteirinha, que me disseram: estou desempregado, estou procurando uma boquinha, desejo um lugar em que ninguém me incomode, não quero ter problemas com lideranças, chega de ser mandado, quero passar meus últimos anos com tranquilidade. Essas expressões já ouvi. Isso é uma infelicidade. Já foi dito pela manhã, Deus é que chama, Deus te chama, Deus te prepara e Deus te envia. Você precisa estar na mão de Deus, a serviço de Deus, no tempo de Deus.
Procurar comodidade é fumar o cachimbo da paz com Satanás. Estou falando para quem estacionou no tempo, não faz mais culto ao ar livre, não visita os lares, perdeu a criatividade, abriu mão de sonhar, já não se apronta direito para ir à igreja. Obreiros, dia da ceia, vem com sapato sujo, meia suja, sem se barbear, sem se odorizar. Você deve ter pelo menos um paletó só para ceia, não é paletó para aniversário e casamentos. Tem que ter roupa selecionada. Você é um ministro, um diácono, tem que andar com a roupa ajeitadinha, acertadinha, e etc, etc, etc. Mas tem prazer de demonstrar que é relaxado, que é para todo mundo ver aquilo nele, chama-se alta comiseração. Abriu mão de sonhar. Não tem mais disposição para preparar um sermão. Ah, eu sou o dirigente. Mulher, me dá uma mensagem daí. A primeira que ele encontra é essa que ele leva. A igreja está vendo que você não tem sermão, que você não se prepara, você não estuda. A palavra de Deus não lhe emociona mais, nem a mensagem lhe causa mais impacto. Lê toda e qualquer mensagem, não consegue grifar um parágrafo. Não tem uma novidade mais, nada o chama atenção. Eu digo, desperta, filho de Deus, é hora de recomeçar. O segredo dos que triunfam é voltar ao primeiro amor. Palavra de Isaías no capítulo 60, verso 1, que o irmão Brana diz que é mensagem para o dia de hoje. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. O profeta diz, essa é a mensagem para o dia de hoje. Encerrando isso aqui, carta a Jezabel. Valendo-se do tema da carta de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier é o Francisco de Jasso a Zenônises. O Xavier escreveu a Dom João III. Dom João III foi o 15º rei de Portugal. E naquela carta o evangelista Xavier afirmava que na Índia portuguesa, isso por volta do século XV, se conjugava o verbo roubar de todos os modos. E o teólogo Antônio Vieira, conhecedor da realidade brasileira, porque levou a vida toda aqui no Maranhão, em torno do governo, descreve o seguinte: o que eu posso acrescentar pela experiência que tenho é que não só do Cabo da Boa Esperança para lá, mas também da parte do aquém, se usa igualmente a mesma conjugação. Conjuga-se por todos os modos o verbo rápido, porque furtam de todos os modos da arte. Tanto que lá chegam, começam a furtar pelo modo indicativo, furtam pelo modo optativo, furtam pelo modo conjuntivo, furtam pelo modo infinitivo, porque não tem fim o furtar com o fim do governo. E sempre lá deixam raízes em que se vão continuando os furtos. E nós, o que diremos? O que mais falta aos nossos governantes é a experiência do novo nascimento, como pregador estou falando. Embora não seja algo obrigatório, porém é necessário nascer de novo.
3:7. João 3:7. E eu falo do partido de Jezabel. A bem da verdade, referindo-se aos políticos e aos príncipes corruptos, Xavier declara-os companheiros dos ladrões, como vemos ainda hoje nos governos contemporâneos. Cinicamente, os governantes dizem que não sabem nada que ocorre diante de seus olhos, mesmo ante a corrupção avassaladora que envolve suas administrações e seus próprios partidos. Por isso mesmo, são companheiros dos ladrões, porque os dissimulam. São companheiros dos ladrões, porque os consentem. São companheiros dos ladrões, porque eles dão os postos e os poderes. São companheiros dos ladrões, porque roubam e deixam roubar. São companheiros dos ladrões, porque os defendem, e são finalmente seus companheiros, porque os acompanham e hão de acompanhá-los ao inferno, onde os mesmos ladrões os levam consigo. Como mencionei anteriormente, há 120 anos passados, o físico judeu Albert Einstein previu a atual realidade brasileira e do mundo quando disse: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não só por causa daqueles que fazem o mal, mas também por causa daqueles que observam, consentem e deixam o mal acontecer. Provérbio 29:24. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se ele não disser, Deus o amaldiçoará. Ofício de Jezabel, para encerrar. Essa carta de São Francisco Xavier bem poderia ser um documento atual endereçado aos 3 poderes políticos, seja do Brasil ou do mundo, ao poder, ao passo executivo, municipal, estadual e federal. Pois um grande número de seus integrantes são semelhantes às irmãs da e da, membros da família da sanguessuga. Provérbios capítulo 30 e verso 15. Porque assim vivem dizendo: me dá, me dá. Ou como popularmente se diz: toma lá, dá cá. É claro que o Brasil necessita de uma ampla reforma política, porém deve ser feita com cuidado, para que as mãos que fazem a cirurgia façam antes a devida asepsia. Não é triste isso? Muito triste dizer a vocês. Todos aqueles que tiraram o colo de Melo do poder foram caçados, e quem não foi caçado foi assassinado. Os mesmos. Aqueles que tiraram a doutora Dilma do poder, o comandante está na cadeia, e os outros já foram recolhidos também. Que precisamos dessa limpeza, precisamos. Mas quem é? Quem está apto para tal? Como nos faz lembrar o pastor Elianai Ribeiro, o pregador que não prega o evangelho e nem combate a corrupção é como o cão que não vigia e nem consegue ladrar. Portanto, não podemos nos calar ante a tremenda corrupção que campeia por todos os segmentos da sociedade. Todavia, devemos respeitar e orar por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo 2:1. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações,
intercessões e ações de graças por todos os homens. Que Deus abençoe os nossos governos, Deus abençoe os nossos ministros, Deus abençoe a todos quanto anunciam o Evangelho. Deus te abençoe. Pela fé que uma vez me foi dada,